boa noite. Olá, boa noite. E o Globo Repórter hoje vai manter o clima de Guerreiros do Sol. A gente não vai mostrar ficção, não. A gente vai mostrar fatos que marcaram a história de um pedaço do Brasil. Nós vamos conhecer personagens da vida real que até hoje despertam o interesse de todo mundo por esse movimento lá do início do século passado, no sertão norte. A Flor da Pele é o nosso romance de cavalaria. Virgulino Ferreira, o Lampião, entrou para o cangaço para vingar a morte do pai. No sertão, você não perdoa o ladrão, mas você perdoa o assassino quando tiver uma razão de vingança. Só que a vingança de Lampião durou 20 anos. Frederico Pernambucano, um dos maiores pesquisadores do cangaço, disse que se vingar naquela época servia de escudo ético para cometer crimes e dava lucro. Ele criou subgrupos, filiais. Ele resolve distribuir o seu bando, que já chegaram a 120 homens, aí cria essa coisa que na época não se falava em franqueado, mas é uma franquia. Lampião não inventou o cangaço. O bando dele foi o mais conhecido, o mais enfeitado, mais numeroso, mais duradouro e muito cruel. Se você se mantiver dentro das circunstâncias do tempo e do local, no caso o sertão, o Nordeste, talvez ele possa ser compreendido, não perdoado, porque ele usava realmente extrema violência, não há dúvida nenhuma. A gente quis imaginar um dia na vida do cangaceiro, viver o que eles viveram, sentir na pele como era fazer parte de um bando, né? O que eles tinham era o que dava para carregar. Claro que aqui é bem mais fácil porque a gente não está fugindo nem escapando de bala como eles faziam. Esse aqui é o meu bando. E a gente agora vai experimentar um mundo seco, bonito, único. Não tinha farmácia, né? Não. E ainda era? hoje, né? E como era? Era com erva mesmo. Era com erva. Não tinha outra nada até hoje. Sandro é pesquisador do cangaço e escritor. A medicina do cangaço era A erva natural da caatinga. a medicina da caatinga. A questão da medicina vindo da natureza é uma coisa que já vem desde os primórdios do tempo, né? E fosse usada por aqueles que não tinham acesso, digamos assim, à civilização, que não tinham acesso à ciência, né? Usando as plantas da caatinga, o bando ganhava força. Uma vegetação para resistir, né, um solo desse, ela tem que realmente ser bruta,
né? Para aguentar sobreviver, para aguentar florar, né? E segurar para esperar a chuva. Então veja só, a própria planta é uma guerreira por si só. Né? Talvez aí esteja a química, né? Vamos dizer assim, o poder, o segredo daquela gente, né? Da nossa gente. Né? Os cangaceiros passaram pelo interior de 7 estados nordestinos: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Foram muitas batalhas. Algumas entraram na rota turística do cangaço. Lampião estava pintando miséria na Bahia, deixou um rastro de crime. A polícia organizou uma missão secreta. Recebeu a informação de que o bando vinha para cá e veio também para surpreender. Só que Lampião também tinha informante. O que é que ele fez? Chegou antes e foi ele quem surpreendeu a polícia. Foi tiro para todo lado, aconteceu aqui. A batalha mais sangrenta da história do cangaço. De um lado, 16 policiais mortos, do outro, apenas um cangaceiro. O danado é que foi o irmão mais novo de Lampião, Ezequiel. Ele já tinha perdido 2, Antônio e Levino. Lampião ficou tão triste que pela primeira vez pensou em largar de vez o cangaço. Mas não foi isso que aconteceu, né? Tava triste, mas... Pois é, depois daí os crimes não pararam, né? E é combate atrás de combate. A casa onde Lampião nasceu fica no sítio Passagem das Pedras, em Serra Talhada, Pernambuco. A Nildomar, pesquisador apaixonado pelo cangaço, comprou o lugar para deixar de herança histórica no solo sertanejo. O homem sertanejo entra no cangaço para buscar fazer justiça com as próprias mãos e em busca de melhores condições de vida. Eu tenho uma história tão empolgante, tão bela e tão importante para a história universal nos nossos pés, nos nossos olhos, em nossa cabeça. Ele fez a réplica de um acampamento cangaceiro. As pessoas vêm para cá conhecer, conversar sobre o cangaço. E vocês explicam que eles acampavam aqui, às vezes. Acampavam em espaços como esse. Fico pensando, se chegasse algum ataque, tivesse que desfazer isso aqui, quanto tempo eles levavam? Vamos desmontar esse. Vamos ver quanto tempo a gente leva. Pega o que dá. Pega o que dá? Eu ia acabar deixando os panos. E isso a bala tá cortando. Então, pega o bornal. Não dava tempo de colocar. Acabar, não, eu já coloquei. Já colocou, Foi agora embora. Era assim que acontecia. Tiroteio geralmente era correndo. Correndo e se escondendo, né? Dessa natureza, e baixando pro tiro. E baixando. E machucando. E machucando. A casa de Maria Bonita também virou um museu. Nada muito elaborado, não. Só o registro do tempo em que ela viveu. A casa simples, de onde Maria Gomes de Oliveira, ou Maria de Déia, saiu para se tornar a primeira dama do cangaço brasileiro. Quando Lampião passa na Malhada da Caiçara, a mãe de Maria Bonita vai dizer a ele: capitão, olha, minha filha é uma grande admiradora sua. O senhor gostaria de conhecer? Gostaria, mas eu já estou de viagem. Não, na próxima vinda sua, ela vai estar aqui para conhecer o senhor. E assim foi feito, e Lampião foi um caso de amor à primeira vista. Em 1930, Maria Bonita vai embora com o bando de Lampião, alternando daí em diante dias de fugir, de se esconder ou de lutar no meio da caatinga. Em 1932, nasce Expedita, filha única do casal. O bando não permitia e aquilo não era vida para criança. Então, bebê ainda com 21 dias, ela foi levada para uma família amiga de Lampião. Os pais visitaram Expedita algumas vezes. Tinha medo. Tinha medo dele? Tinha medo daquelas armas, daquelas coisas, sabe? Daquelas arrumação deles. Aí eu me escondi debaixo da cama.
Aí ele me tirou debaixo da cama. Ele sentou assim na porta da cama, Quem? meu pai. Lampião. Me botou no colo. E ela ficou atrás, mas eu aí, Olhando para baixo. de baixo. Não olhava para cima. O que a senhora tem no seu jeito? Eu que a acho senhora dele, acha que dele a ele tinha o erro? desconfiança. A desconfiança. Uhum. Herdou de quem? Dele. Eu acho que eu herdei dele, porque ele era muito desconfiado. E dela? Não. Eu vejo que a senhora fala mais dele. Ele. A senhora... Mas ela não, eu acho que ela não abria nem a boca. A senhora acha que a senhora chegou a amar seus pais? Eu acho que não. A senhora foi carinhosa com seus filhos? Eu não sei lá o que era carinho, né? Eu acho que eu Não não sabe sabia o que era carinho. Não sei carinho, não. Sente admiração? Não. Por ele ser o que for, Sim. não. Como é que a senhora se sente para a gente terminar aqui? Ai, eu me sinto orgulhosa de viver. Eu quero é viver. Expedita teve 4 filhos, um homem e 3 mulheres. E tem a neta, Gleusa. Família grande, um futuro que Lampião e Maria Bonita jamais poderiam imaginar. Maria Bonita era sua bisavó, Bisavó. então você é bisneta. Isso. Minha mãe fala que eu calcei as percatas de meu bisavô, porque eu morei em Aracaju, aí fui fazer faculdade em São Paulo, aí fui morar na Espanha, morei na Alemanha, morei na Inglaterra. E você, Vera, você tem o que deles? Eu acho que eu tenho a tenacidade, a coragem. Se eu não gostar, eu já falo logo. Já Chega logo e vrá. E acabou. Eu não sei se... Mas não tem meio termo. Eu não sei se dentro deles tinham isso, entendeu? Se veio Meu avô. isso, né? Tem um acolhimento que a gente gosta de sempre estar em bando. Muito. A gente nunca quer estar só. Agora, quando os vizinhos descobriram as origens da família, a coisa complicou. Você sofreu esse preconceito na época, assim? Umas pessoas diziam, a raça de Lampião não presta, não sei o quê. Então a gente ficava mais fechadinho em casa. Noite, no acampamento do Raso da Catarina. Se fosse o grupo de Lampião, ia ter sentinela para todo lado aqui. Era perigoso ficar descoberto. Lampião tinha muitos inimigos, mas era um cara difícil de pegar. Algumas pessoas tentaram envenenar o rei do cangaço. Por isso que ele era tão desconfiado com comida. Ele só comia quando ele tinha certeza de que não havia veneno. Se ele tivesse uma pontinha de dúvida, ele pedia alguém para provar primeiro. E se confirmasse, tinha conversa não. Estrategista que era, ele tinha com quem contar em cada canto do sertão. Para os protetores de Lampião, os chamados encobridores do sertão, conhecidos como coiteiros, Lampião pagava muito bem por informações, por gêneros alimentícios. O pai de seu Deusinho era coiteiro e acolhia Lampião na casa, que hoje está em ruínas. Tinha que dar apoio de qualquer jeito, senão morria. Então teu pai apoiava, não era por medo. Com medo. É a verdade. Foi uma época difícil, quando a lealdade era mais necessária, havia muita traição. Para sobreviver, tinha gente que ora servia a polícia, ora servia o cangaço, jogava dos dois lados. Mas Lampião tratava bem os amigos. Quem ajudava, ele não largava não, ele protegia. Assim foi com Dona Generosa, uma fazendeira rica, viúva, que acolhia em grande estilo. Os homens de Lampião ficavam escondidos nas pedras da montanha, esperando o momento certo para descer. Vinha um informante de burrinho lá do alto da serra para ver se a barra estava limpa. Se tivesse, aí o bando descia. Ficava 4, 5 dias aqui, comia, dormia, trocava informação, planejava as ações e tinha o famoso baile perfumado. A pedido de Lampião, Dona Generosa chamava as moças das redondezas para dançar forró com os cangaceiros, que chegavam aprumados, cheios de joias e cheirando que o perfume dava para sentir de longe. Era uma festa. Antes das mulheres entrarem para o bando, era assim que os cangaceiros tinham encontros amorosos.
Com a chegada de Maria Bonita, muitos puderam trazer as namoradas. Algumas não tiveram escolha, foram raptadas por eles. Outras quiseram ir mesmo. O cangaço trouxe uma coisa diferente, que era o homem bem vestido, amachetado da seda, da prata, do ouro. Então isso encantava as jovens da época. Roosevelt é um estudioso da indumentária do cangaço. Faz imitações das peças de couro usadas pelos cangaceiros e vestiu o elenco principal de Guerreiros do Sol. É muito bom a gente ser reconhecido. A gente perceber que tudo aquilo que você dedicou do seu tempo, houve a pessoa que viu. Aí tu fizeste 200 peças. Foi quase 200 peças. Cartucheira, coldre, chapéus. Tu recebe encomenda de todo canto, não recebe? Já casei muita gente de Lampião e Maria Bonita. Não é isso? Chapéu, já. As pessoas Porque encomendam para casamento. Para casamento. Mas para ser cangaceiro de verdade, Lampião exigia aptidões, algumas surpreendentes. Valentia, capacidade de planos, liderança e costura. Lampião costurava e bordava de maneira exímia. O cangaço é isso, essa coisa meio paradoxal, muito hostil ao mundo, mas também é um cara que está ali dentro da mata, bordando, costurando, ajeitando sua roupa, sua indumentária. Tássio faz réplicas dos bornais, as bolsas a tiracolo usadas pelos cangaceiros. Os bornais florais eram nesse estilo aqui. Aqui é a réplica do que estava com o Lampião no dia da morte dele. Ele diz que Dadá, mulher de Corisco, foi a estilista do cangaço e quem introduziu as flores nos bornais. Em 1935, que Dadá, ali no Raso da Catarina, é que vai dar esse boom ao cangaço, encher de cores, de flores. Mesmo um cenário tão duro serviu de inspiração. O valor documental dessas imagens antigas, né? São sensacionais. São de 1936, foram feitas por esse fotógrafo do Oriente Médio, chamado Benjamin Abraão. Ele conseguiu autorização do Lampião para filmar ali o dia a dia do cangaço. E o Benjamin filmou também as mulheres cangaceiras e a gente vai descobrir no próximo bloco qual foi o papel delas no cangaço. E a gente vai também dar um pulinho em Nazaré do Pico, a cidade que lutou contra Lampião. Como era a relação homem e mulher no cangaço? E a divisão do trabalho? Elas costuravam, se quisessem, cozinhavam quando queriam, né? E amavam, claro, com toda dedicação. Cleonice é mulher de Anildomar, que restaurou a casa de Lampião em Serra Talhada. Ela conta que as cangaceiras também eram vaidosas e se embelezavam quando estavam num abrigo seguro. Eu conversei com Sila, tive o prazer de conversar com a cangaceira Sila, e ela dizia assim, olha, a gente aproveitava os momentos de quando a gente estava em coito seguro, né, para a gente luxar. A gente aproveitava para luxar. O luxar que ela falava, ela estava se referindo à vaidade da mulher. O Globo Repórter fez uma série sobre a mulher no cangaço em 1976. O depoimento da cangaceira Adília explica por que algumas sertanejas escolheram seguir os bandos. Meu pai não deixava eu me pintar, não deixava me dançar de jeito algum, ele não deixava. Mas depois que eu saí, agora aí eu dançava, pintava as unhas, pintava os beiços. Aqui o rosto, era toda pintadinha, né? Mas continuaram tendo em comum com os padrões da cultura pastoril serem propriedades do seu homem.
Lídia era considerada a mulher mais bela do cangaço. Novinha ainda, ela foi embora com o Zé Baiano. Só que em determinado momento, ela traiu o Zé Baiano foi lá e matou Lídia. Maria Bonita e Dadá ficou chateadas, porque você matou uma pessoa no meio da gente. Ficou insustentável a presença de Zé Baiano no grupo. Por isso que Lampião usou dessa tática de botar ele aqui, entendeu? Para afastar das mulheres. Aqui, que ele fala, é Alagadiço, um povoado do município de Frei Paulo, em Sergipe, que ficou conhecido por uma batalha envolvendo o cangaço, os 6 de Alagadiço, que foi quando 6 civis, alguns inclusive ex-coiteiros de Zé Baiano, se uniram e se armaram para matá-lo. Antônio Porfírio é sobrinho de Pedro Guedes, um dos 6 de Alagadiço. Ele fez um museu para contar essa história e guardar as lembranças da coragem dos moradores. Robério é escritor e especialista em cangaço. Ele mostrou pra gente o monumento ao triunfo dos 6 de Alagadiço, o túmulo de Zé Baiano e dos outros 3 cangaceiros mortos. Eu chamo essa região de reinado de Zé Baiano. Porque ele ficava em cima da serra, olhando na região para ver se vinha polícia. Onde existe lealdade, existe traição. Também tem isso, né? Isso gente jogando dos dois lados. Não joga porque o que valia era o dinheiro. Inclusive o Zé Baiano. Zé Baiano era o cangaceiro mais rico e a riqueza dele vinha fruto do roubo mesmo e também de negócios que ele fazia. Ou seja, ele era agiota. Ele emprestava dinheiro a juros, recebia em armamento, em comida, em favores também, que eu acho que na época favores era muito mais importante que às vezes comida e armamento. Zé Baiano foi assassinado quando o poder dos coronéis bateu de frente com a política de Getúlio Vargas contra o cangaço. Havia recompensas muito altas pela cabeça dos cangaceiros. Um conto de réis seria equivalente hoje a uns 10 mil, 15 mil reais. Existe um lugar no sertão de Pernambuco onde a maioria dos jovens se alistou para enfrentar o cangaço. Nazaré do Pico gosta de ser chamada de terra dos homens destemidos que perseguiram o bando de Lampião. A única forma de Nazaré se armar para enfrentar Lampião era entrando na polícia militar para poder ser um volante e ter armamento para defender a vila. Então, em fevereiro de 26, quando Lampião adentrou o povoado, foi afugentado e correu deste povoado, Nazaré do Pico. A correria foi tão grande que o calcanhar bateu na bunda e ele saiu daqui afugentado pelos nazarenos, que até mulher atirou. Então Lampião passou a respeitar e o Nazaré do Pico passou a ser reconhecido em todo o Brasil. Lampião em todo lugar tinha acesso, todo mundo ajeitava ele e ele se sentia em casa. E aqui o pessoal não aceitava. Ele deu muito prejuízo. Queimou fazendas, queimou casas, entendeu? Matou ainda 16 parentes da gente. Os nazarenos eles cresceram junto com o Virgulino aqui na região e as provocações foram se acendendo, foram crescendo e foram acontecendo episódios de muita violência aqui dentro, o que incomodou os nazarenos. Esse chão viu muita dor e os descendentes fazem questão de não deixar a história ser esquecida. Foi muito sangue derramado, né? Foi muita luta, muita dificuldade que os nossos ancestrais passaram, né? E seria talvez uma covardia nossa hoje, como herdeiros desses bravos, deixar que o legado deles sumisse, né? Sucumbisse. Ainda assim, existe uma espécie de respeito ao inimigo. O tio de Nogueira sentiu a morte de Lampião. E o tio Davi estava explicando, né? Dizendo, não, eu chorei pela forma como ele morreu. Porque ele era um homem muito corajoso, disposto, e ele não poderia ter morrido como ele morreu, porque para ele, Lampião foi morto numa covardia, fizeram uma covardia, ele tinha que morrer brigando e ele chorou. Aqui em Poço Redondo, Sergipe, uma área perto do Rio São Francisco, teve fim a jornada de 11 cangaceiros, incluindo Lampião e Maria Bonita. Tem
pesquisador que diz que a paixão amoleceu o coração de Lampião, que ele ficou mais tranquilo, menos ousado, nos braços de Maria Bonita. De fato, as paradas acabavam demorando muito. Aqui mesmo, neste coito, que era assim que eles chamavam o esconderijo, os cangaceiros passaram um tempão. Pior que só tinha uma rota de fuga, que era ali. E Lampião, ele foi avisado: capitão, coito que só tem uma entrada é morada de defunto. Pois não deu outra. Na verdade, o que a gente tem aqui na Grota de Angico é uma chacina. Não foi um combate, um confronto, foi uma chacina mesmo. Na Grota de Angico, 28 de julho de 1938. Eles não tiveram tempo nem de reagir. Nem de reagir. Imagina você tá dormindo num local, né? Tá dormindo ali, quase nenhum acordado, de repente o tiro começa pra todo lado. A morte do nome mais famoso do cangaço transformou a Grota do Angico em monumento natural. Beto, o patriota, foi um dos primeiros na região a se vestir de cangaceiro. No começo, ele era até xingado por isso. As pessoas, esse maluco, esse doido, resgatar a figura de um bandido, de um marginal. Encantado pelas histórias do sertão e pelo cangaço, ele nem ligava. Aí, ó, o facheiro aí, ó. Estamos chegando na frente de um facheiro imenso, no qual era uma forma de sobreviver à sede, né? A sede daquela época. Dentro dele aqui tem um miolo branco, né? Que você tira o miolo e aí você espreme, só matava a sede. Matava a sede. Nós temos um cenário maravilhoso de caatinga preservada. São 2.000 hectares de caatinga preservada, é muita coisa. A gestão aqui é feita de modo participativo, então admite visitação, e a visitação é justamente isso, visitar onde Lampião morreu. E acabou que isso é mais um filho do cangaço. A história, as visitas, tudo isso fez com que se criasse uma preservação dessa área aqui, graças ao cangaço. Graças ao cangaço. Apesar da memória triste, o local atrai muitos turistas e gera renda para o sertanejo. Você vir para cá e conhecer o local, saber o que aconteceu com um guia, né, que vai te falar a verdade, contar a história e com as várias versões, é muito interessante. Maria das Dores conseguiu emprego como guia de turismo 4 anos atrás. E o que tu percebe aqui é que o povo vem com várias histórias, folclores, cada um vem achando uma coisa, né? Sim, uns vêm odiando ele, né? Mas quando chega aqui no final, que a gente conta o contexto e eles entendem como julgar Virgulino, aí eles já mudam, às vezes, de figura. O pensamento já é outro, né? Eles já conseguem entender o cangaceiro inserido como figura histórica, né? Mas também ele já consegue entender o Virgulino como um revoltoso, né? Que se revoltou contra o sistema do coronelismo, né? Contra a injustiça da morte do pai, mas que acabou cometendo injustiças também. Essa menina aqui que eu vi aqui falando, Maria, a guia, a menina, eu lembro ela, coitada, nem o que andar tinha, nem o que se vestia. Hoje tá aí, que legal, gente, a menina trabalhando de guia. Isso bate no meu coração, como é bom. Uma coisa que a gente acha que foi ruim em 38, surge essa imensidão de coisas boas. E para nós é isso. E cangaço só tem aqui. E cangaço só tem aqui, gente, vamos abraçar. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right
to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? Diferentes, eu não gosto de escrever o que já foi escrito, então sempre procuro um aspecto novo, por isso que eu conto a história dos inimigos, né? Não quis fazer uma biografia que tem muitas, né? A Academia do Cangaço anda junto com o Cariri Cangaço, um movimento itinerante que vem rodando o Brasil para falar de literatura, cinema, música, dança, um turismo cultural focado na saga genuinamente nordestina. Com 5 anos eu me interessei pela cultura nordestina. Aos 8 anos uma escola me chamou para ir conversar com os alunos sobre esse gosto que eu tinha. E acabou que... Você foi dar uma palestra. Sim. E acabou que outras escolas foram chamando e surgiu meu projeto Brincando de Cordel, que já está há 12 anos na estrada, com mais de 30 mil crianças. Pedro Popoff é músico, produtor cultural, poeta e já bem conhecido como Pedro do Cordel. Somos todos brasileiros dessa nossa terra amada, de regiões mais diversas, de cultura abençoada, cada uma com seu jeito, com sua forma inspirada. Eu, nascido no Sudeste, mas coração nordestino, descobri o meu bom gosto logo assim desde menino. Com esse amor ao Nordeste eu fui traçando meu destino. Meu nome é Pedro Popoff e eu agradeço demais por poder falar meus versos e ainda digo mais. Vamos juntos no caminho, desistir, irmãos, jamais. O cangaço atrai corações ainda mais jovens. Os gêmeos Lucas e Luísa, de Aracaju, carregam essa paixão na ponta da língua. Esses aqui eram da Volante ou eram do cangaço? Cangaço. A atração deles pelo cangaço impressionou a gente. Nomes, batalhas. Olha, correu, o moleque sapeca, o peão caiu primeiro, com Maria Bonita, olha, tiro. E até detalhes sobre a filha de Lampião. Quando o Lampião chegava com o bando dele todo, aí ela tava com medo daquelas armas e aqueles coisas diferentes, aí se escondia embaixo da cama. Boa tarde, paizinho. Lucas, adivinha quem é essa? Já que são tantos capítulos marcantes nesse épico brasileiro, a gente resolveu criar mais um e levar a filha de Lampião e Maria Bonita para conhecer Lucas e Luísa. Era um sonho dos meninos. É Expedita. Luísa não segurou a emoção, foi pro quarto. Lucas continuou fascinado, curtindo cada minuto daquele momento inesquecível. Me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Oh, coisa linda. O cangaço não é só lembrança, a força do que ele foi pulsa hoje, é presente. E foi na cidade onde nasceu o cangaceiro mais perseguido que Cleonice e Anildo Omar criaram uma fundação cultural Cabras de Lampião. A fundação tem museu, dá curso. Cleonice fundou uma escola e um grupo de chachado raiz. Por que é que eu quis fundar esse grupo? O chachado ele não é só uma dança, é uma questão de preservar a memória, é o que a gente chama de identidade. Quando eu falo do cangaço, quando eu falo do chachado, eu estou falando da minha história. Laísa é a Maria Bonita dos Cabras de Lampião. O que é que tem de Laísa Magalhães na Maria Bonita que você interpreta? Esse senso de liberdade, de querer ser livre, né? Querer escrever a minha história, independente do que seja imposto
Amém. É o povo nordestino, sertanejo, fazendo soprar bons ventos. Bora, Camara! William, e assim a gente encerra o Globo Repórter. Sem que você demonstrasse a sua aptidão para o chachado, Sandra Nemberg. Chá comigo que eu vou demonstrar a hora dessas, pode deixar. Vamos cobrar. Mas você deve estar aqui se perguntando onde eu posso obter mais informações sobre a história tão rica do cangaço. É só apontar o seu celular para o QR Code. Você vai encontrar muito mais informação. A gente se vê na próxima semana. Uma ótima noite para você. Boa noite, até semana que vem. Tchau,